a professora Beatriz Bueno, che è una collega do Departamento di Storia d'Architettura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e muito conhecida pelos seus estudos, sobretudo no campo da história dos engenheiros militares no Brasil, no terreno do urbanismo, etc., e che oggi vai falar sobre o desenho científico e os engenheiros militares no Brasil português. Muito obrigado, Beatriz. Bom dia. Eu, antes de mais nada, queria agradecer ao Luciano pelo convite. De fato, eu fiz esse trabalho há uns 10 anos, é o meu doutorado sobre os engenheiros militares, e senti um imenso prazer ao receber o convite do Luciano para poder compartilhar essas questões relacionadas a um outro gênero de representação da natureza, né, dos engenheiros, com um público que normalmente eu não tenho o hábito de conversar, que são os historiadores de arte. Então, eu vou dividir a minha fala em 3 partes. Primeiro, situando o contexto de produção, circulação e consumo desses desenhos militares, dessa cartografia militar. Depois, analisando as especificidades desse gênero de representação, as suas regras, as suas máximas, como é que eram feitos, né, os seus códigos, e, por fim, tratando dos cuidados metodológicos que nós devemos ter ao enfrentar essa documentação como fonte para as pesquisas em história e ciências sociais em geral. Inicialmente, situar o objeto, né, esse desenho dito científico, né, em que medida é científico, dos engenheiros. Se trata de um gênero de representação diferente desses outros tantos que nós estamos tendo a oportunidade de ouvir falar neste seminário, né? É um gênero, né, atribuído aos engenheiros a partir do século XVI, sobretudo quando se define, né, no contexto dos arquitetos, essa especialização profissional, vamos dizer assim, de detalhamento dessa cartografia terrestre. E é uma documentação que circula na esfera do Estado. Então, é uma documentação que permanece manuscrita, sigilosa, secreta, e, portanto, é toda ela produzida num circuito oficial. Esses engenheiros eram patrocinados, contratados, formados em estruturas e instituições dos estados em formação, em processo de territorialização e expansão. Então, é nesse contexto que essa documentação é produzida, circula e é consumida. É uma documentação oficial. São mapas, né, predominantemente, são representações de mundo, né, nas suas diversas escalas, topográfica, coreográfica, geográfica, e, como toda representação, não é um duplo da realidade. Não é uma reprodução fidedigna dessa realidade, mas é um recorte dessa realidade, mediada por uma série de interesses em jogo, né, interesses oficiais, interesses de Estado, e, portanto, é uma documentação que se explicita através de uma série de códigos de representação, se tornando, né, uma representação abstrata dessa natureza, mas que, na verdade, não tem nada de duplicata dessa realidade, né? É uma interface, é um mediador, é uma miniaturização esquemática dessa realidade codificada, e qualquer estudo que se faça dela é preciso, portanto, decodificá-la, né? E investigar por detrás dos níveis, vamos dizer, mais aparentes, os discursos ali veiculados e os desígnios por detrás desses desenhos. No que diz respeito à ideia de ser ciência, né, ou não, esse tipo de desenho, o primeiro tratado escrito em Portugal sobre o assunto, lembrança ao muito sereníssimo e cristianíssimo rei Dom Sebastião de quanto serve a ciência do desenho e entendimento da arte da pintura na República Cristã, assim na paz como na guerra, um tratado escrito por um português chamado Francisco de Holanda, em 1571, dá a medida da coisa, né? É de fato, entendida como uma ciência, esse tipo de desenho. Não é um desenho qualquer, não é um simples debuxo, não é uma simples pintura, é um instrumento proveitoso para as obras materiais de que se servem as repúblicas e reinos. Quer dizer, este desenho de que escrevo antes de determinar, inventar ou figurar ou imaginar aquilo que não é,
para que seja e venha a ter ser, de que vem dizerem também que os imperadores na guerra que têm desenho de ir assentar seu campo em tal província, ou de combater com seu exército tal cidade, ou de fazer tal fortaleza, muito antes que o façam, tendo feito já o desenho na deliberação secreta do entendimento. Então, esse conceito de desenho, né, esse tipo de desenho, essa ciência como um instrumento proveitoso para esses estados de informação e, ao mesmo tempo, instrumento de projeto. Né, de mediador de ações que se pretendam realizar, planejamentos que se pretendam realizar. Então, é nesse sentido que eles se tornam estratégicos e proveitosos para esses estados, para esses monarcas, essas cortes em formação. A ilustração do Tratado do Francisco de Holanda dá medida do papel estratégico desse instrumental. Né? E daí a gente entende por que essas cortes vão investir neste profissional e nesse gênero de representação. A palavra desenho é um neologismo na própria Itália, que depois é importado para Portugal. Se a gente consultar os dicionários etimológicos portugueses do século XVI, por exemplo, o padre Jerônimo Cardoso, a palavra não existe. Ela circula inicialmente entre aqueles que foram estudar na Itália, como Francisco de Holanda, ou aqueles que vieram importados da Itália para trabalhar nessas questões em Portugal, arquitetos, engenheiros militares. E ela é sinônimo de projeto, de intento, de desígnio, e, ao mesmo tempo, tem essa dimensão de representação gráfica, né, instrumento de projeto. A palavra projeto chega em Portugal só no século XVII, mas esse sentido, né, já estava implícito na própria palavra desenho desde o século XVI. O contexto de gestação desse instrumento, né, é a Itália, são as cortes italianas. Né? Não é uma novidade da Itália, a antiguidade, né? Vitrúvio já fala desses modos de representação, Ptolomeu também falava disso na Grécia helenística, modos de representação do mundo, né? Mas é nessas cortes do Renascimento em que esses tratados são recuperados e se torna estratégico investir nesses profissionais, né? Profissionais que estão se independendo do contexto das corporações de ofício, esses arquitetos que têm essas funções plurais, né, nesse momento, né, não tem ainda especializações definidas, como aqui o Michelangelo, que se incumbe tanto das obras civis como das obras militares. Ele se incumbia dos sistemas de defesa de Florença, ao mesmo tempo que fazia as obras religiosas e civis que nós conhecemos. E esses indivíduos que estão se definindo enquanto arquitetos, que estão envolvidos com a ascensão dessa arquitetura ao contexto das artes liberais e que se valem desse instrumento de projeto no seu processo de trabalho, eles igualmente estão envolvidos com as práticas da agrimensura. Então, é interessante perceber esses mesmos personagens, Mariano Taccola, Francesco di Giorgio Martini, o próprio Michelangelo, Alberti, todos eles, ao falarem desse instrumento de projeto, de edificação, ao mesmo tempo falarem das necessidades de levantamento prévio topográfico, levantamentos de porções terrestres ainda de pequena escala. Né? Mas são esses homens que estão adaptando os instrumentos utilizados na ciência náutica, o astrolábio, para fins de levantamento terrestre. Essas práticas são divulgadas nesses manuscritos do Taccola, do Francesco di Giorgio, mas depois em tratados. O próprio tratado do Leão Battista Alberti, que trata desse processo de ascensão do arquiteto ao contexto das artes liberais, né? No seu livro 10, no capítulo 7, fala das práticas de agrimensura, desse trabalho de levantamento do sítio, que era fundamental nas estratégias de projeto. Não se projetava em folhas em branco. Não se projetava do nada, se projetava em diálogo permanente com o sítio, era preciso levantá-lo. Tratados como o do Cosimo Bartoli, entre outros, circulam divulgando, portanto, essas práticas da agrimensura na escala topográfica. E são esses engenheiros, quer dizer, que vão surgindo no circuito dos arquitetos, mas que vão se especializando nas questões de defesa, de projetos de sistemas de defesa, e que vão se envolver mais diretamente em fins do século XVI com essas práticas de levantamento topográfico, com a utilização desses instrumentos da náutica para fins de levantamento terrestre. A gente vê ainda
em fins do 16 na Itália, homens como Leonardo da Vinci, né, fazendo, da mesma forma que faz projetos de edifícios, fazendo as primeiras plantas urbanas, né, nessa escala topográfica. Em Portugal, essas questões chegam cedo. E não é uma exclusividade de Portugal. Castela, se a gente pensar os holandeses, todos começam a investir nesse intercâmbio com as cortes italianas à medida em que esses estados vão se definindo e vão iniciando seus processos de expansão e territorialização em outras partes. Então, era estratégico para a sobrevivência desses impérios investir nesses personagens, nesses engenheiros, nessas práticas de projeto e de planejamento. Em Portugal, a gente já observa desenhos à italiana, né? Levantamentos topográficos que antecedem projetos de edificação, como esse aqui, para a cidade de Funchal, de uma fortaleza situada junto da própria cidade, assinados por mestres de fortificação, mas mestres de fortificação que tiveram contato com consultores italianos. O Matheus Fernandes trabalhou alguns anos com 2 consultores, engenheiros militares italianos, e daí a gente entende a circulação dessas práticas para além das fronteiras italianas. E outra forma, além de mandar a gente estudar na Itália, são muitos os profissionais contratados italianos para trabalhar em Portugal e trabalhar em Castela, especialmente no período da União das Coroas Ibéricas. O número desses indivíduos, de engenheiros militares italianos que vieram para Portugal é bastante grande. É nesse momento que se cunha a expressão engenheiro em Portugal, no final do século XVI para o XVII, é nesse momento que se define a figura do engenheiro-mor do reino, que no caso de Portugal era um italiano, e no caso de Castela era um italiano, no caso de Portugal um cremonês, o Leonardo Turriano, e esses engenheiros eles vão fazer uma série de obras militares, mas sempre relacionadas a um levantamento topográfico prévio e, muitas vezes, ao levantamento de toda uma faixa costeira do Reino de Portugal e das conquistas ultramarinas envolvidas. Então, nesse caso, o Leonardo Turriano é um relatório enorme das descrição das praças de Oran e Mazarquivir na África, em 1594. Esse do Tiburcio Spanoc, que é engenheiro-mor de Espanha, que também trabalhou em Portugal, é sobre a Sicília. Essas descrições são recorrentes e envolvem o percurso de todo o litoral dessas áreas, cada uma das cidades mais importantes, o levantamento da feição, do prospecto delas e depois o projeto das obras necessárias do ponto de vista militar. Então, sempre o projeto relacionado ao levantamento topográfico. Os desenhos dessa época, portanto, de fins do século XVI e XVII, de italianos em Portugal, são bastante primorosos. Esse relatório, por exemplo, do Alexandre Massai, também chamado de descrição da medida da qualidade desses projetos. Então, para cada obra, para fazer uma fortificação ali na pontinha da entrada de Portimão, era preciso fazer todo o levantamento do sítio. A mesma coisa aqui na Vila Nova de Mil Fontes, para fazer aquela fortaleza ali, fazia-se todo o levantamento envoltório. E os sistemas de representação que vão se sofisticando, né? Muitas vezes são folhos de várias páginas, cada uma delas relacionada a um lugar. E, para cada fortaleza, muitas vezes, uma enorme economia de meios, né? Os vários pisos representados em lâminas de papel sobrepostas. Era uma prática italiana que vai se desenvolvendo nesse século XVI e que se difunde para além das fronteiras de Itália, né? É o que se vê aí. Então, para fazer o projeto para a fortificação da Ilha do Pessegueiro, o Alexandre Massai faz o levantamento. E assim por diante, Forte do Bugio, etc. E só para vocês terem a dimensão do que eram esses relatórios. Minuciosíssimos, às vezes feitos em italiano, depois traduzidos para o português, ou seja, levava-se 4 anos entre levantar e passar limpo, e esses engenheiros se envolvendo com todo o processo. Essas representações logo chegam, né, ao Brasil. Então, a gente vai ver claramente ecos disso de cara, logo no início da colonização do Brasil. Esse desenho é dos mais antigos, de Salvador, e ele é um projeto para uma área de Salvador, aqui representada em vermelho, para uma cidadela
numa das partes de Salvador, que nessa altura já era uma cidade maior. Em 1605, o projeto vem de Portugal, assinado pelo tal Leonardo Turriano e aprovado, confirmado pelo Tiburcio Spanock, ou seja, os ecos disso circulando nas várias partes desse império ultramarino português e castelhano nesse momento envolvidos. E logo os portugueses já dominando essas práticas de representação em planta, elevação, o perfil já aparecendo em pleno século XVII. Pois bem, essa questão desse circuito, né? Esses profissionais envolvidos e o quanto a gente acaba isolando, muitas vezes, quando estudamos o Brasil, isolamos aqueles engenheiros que trabalham no Brasil, quando, na verdade, havia uma circulação, uma mobilidade desses homens, tanto os que eram importados da Itália para trabalhar e vice-versa, né, trabalhando na Holanda, trabalhando na França, trabalhando em Castela, e aqueles que eram mandados estudar para a Itália, mas não só, quer dizer, no próprio Império Ultramarino Português, por exemplo, a mobilidade desses homens. A Valéria, à tarde, vai falar de um deles, o Carlos Luiz Julião, que passa pelo Rio de Janeiro, passa por Minas Gerais, provavelmente, e provavelmente passa por Macau, passa por Goa, ou seja, esses indivíduos circulavam e eram deslocados para onde havia interesse de questões de ordem militar. Então, não eram muitos, embora também não fossem tão poucos, vocês vão ver os números são bastante consistentes, mas eram sempre inferiores à demanda em função da magnitude desses impérios, né? Aquilo que nós acabamos de ver do Schmalkalden é uma característica, quer dizer, eles circulavam, eles saíam do Brasil, passavam por Angola, e não havia uma regra, né? E eram deslocados para onde havia necessidades desse tipo. Então, é nessa perspectiva que a gente deveria estudar a circulação desses desenhos. No que diz respeito ao Brasil, eu inventaria 247 nomes, e é uma política sistemática de envio. Se a gente comparar com Castela, comparar com a Holanda, é a mesma política, quer dizer, esses estados de informação vão investir nesses indivíduos e vão enviá-los para suas conquistas à medida que há interesse, né? Esses indivíduos se formam em aulas, não se formam no canteiros, em instituições, também essas instituições, a difusão delas é fruto de políticas de Estado. Castela vai ter as suas, a Holanda vai ter a sua, Portugal vai ter as suas a partir do século XVI. E a especificidade de todas elas é que é um conhecimento sobre matemáticas aplicadas ao projeto, né, de edificações, aos levantamentos topográficos, em língua vernácula. Então, em castelhano, em português, em holandês, a Duitse Matemática era isso, em holandês vernáculo, para formar técnicos, para formar uma gente não versada no latim, né? Em Portugal, a gente tem as primeiras escolas datando do século XVI, ainda num contexto do Paço da Ribeira, destinado mais a fidalgos, e a partir do século XVII, disseminadas para a formação de técnicos, de outros segmentos sociais, inclusive. A partir do 17, a gente vê que a matriz Lisboa vai começar a ter filiais em todas as capitais regionais. Então, as capitais regionais do Reino, Viana do Castelo, Peniche, Elvas, Almeida, vão ter as suas, assim como as capitais regionais das províncias ultramarinas. Então, Salvador, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, Goa, Angola, Recife, Belém, todas essas capitais regionais vão ter aulas destinadas a formar esses técnicos, né, esses engenheiros militares nacionais. Porque é uma questão de sobrevivência, pagar esses estrangeiros a preços muito caros e, além de tudo, a questão do sigilo, né? O estrangeiro, quando circula, leva segredos de Estado. Então, era imperativo investir em políticas de formação de engenheiros nacionais. Isso a gente vai ver acontecendo em Portugal e em todos esses estados em formação. As aulas, elas mesclam esses conhecimentos de projeto com as práticas de agrimensura. Então, pelo menos no século XVI e XVII, é essa a tônica, né? Projetos de todos os níveis, arquitetura militar, civil, religiosa e as práticas de agrimensura para levantamento do sítio. O investimento nessas práticas de projeto era fundamental, né, nesse processo de aprendizagem. O que difere esse engenheiro do 16, do 17, desse engenheiro do 18? Né, é a escala da atuação. Né, esse engenheiro que está envolvido com relatórios, com projetos de obras militares, sobretudo, de levantamentos topográficos, no século XVIII, em função de questões políticas de outra ordem, né, definição de fronteiras,
definição dos contornos dessas áreas de expansão ultramarina, né, a necessidade de mapeamentos de grandes extensões de terra, mapeamentos geográficos. Isso não havia sido feito até então. Então, são inventados procedimentos para essa escala de levantamento, né, com esse nível de detalhamento. Isso ocorre na França, sobretudo. A França meio que suplanta a Itália nesse sentido, e isso se difunde fronteira fora para as outras cortes, a partir, sobretudo, de fins do XVII e do século XVIII, esses desenhos geográficos. Em Portugal, o engenheiro-mor do reino Manuel de Azevedo Fortes é incumbido desta política de introdução nas aulas militares do ensino de uma disciplina específica envolvendo o desenho geográfico. E ele, então, redige 2 tratados, que são muito conhecidos, né, entre os portugueses, chamado Tratado do Modo Mais Fácil e Exato de Fazer as Cartas Geográficas e o Engenheiro Português. O primeiro, de 1722, tratando do levantamento de grandes superfícies terrestres geográficas, e o segundo, o Engenheiro Português, falando das práticas de representação e, principalmente, dos levantamentos topográficos, e além dos projetos de arquitetura militar. Nesse tratado, o Fortes ele sintetiza as principais regras e máximas que norteavam a feitura desse gênero de representação. É claro que já havia regras e máximas anteriormente, mas não estavam tão codificadas. A partir do século XVII, elas passam a ser sistematizadas, elas passam a circular. Então, ele diz assim, olha, eu estou sintetizando as regras e máximas estabelecidas por convenção dos melhores desenhadores de Europa. É um processo de uniformização desses desenhos. Naqueles anteriores que eu mostrei das inscrições, a cor ela era usada indiscriminadamente por qualquer um deles, e ela precisava vir, o código precisaria vir explicitado no relatório, o vermelho que significava o azul. A partir daqui você tem a convencionalização e a codificação de todos os elementos desse mapa. A cor, o uso de símbolos, uma certa estabilização de símbolos gráficos, e o Fortes sintetiza todas essas questões que estão em debate nos contextos europeus, especialmente na França. E ele define, portanto, as especificidades desse gênero de representação em processo de refinamento, né? O desenho das plantas militares, diferente do desenho da pintura, diferente do desenho da miniatura. A arte de desenhar as plantas militares consiste em certas máximas ou regras, das quais umas são naturais e outras de uso ou convenção. Essas máximas ou regras distinguem o desenho da pintura e da miniatura. Aí sim, se nós lermos o Tratado do Fortes, vocês vão perceber que se trata de um gênero de representação particular dessa natureza, né? Ele explicita os instrumentos, como é que se utilizava em campo. Eu sou historiadora, não sou nem arquiteta. Lendo o Tratado do Fortes, é perfeitamente compreensível. É como se ele estivesse falando da forma mais simples possível, né? Como é que se faziam essas práticas de triangulação para superfícies de pequena escala, né, topográfica, os instrumentos utilizados em campo e no gabinete. Né, as melhores penas, as linhas mais finas, desenhadas com penas de corvo, da asa esquerda do corvo era melhor que a da asa direita. Curiosidades, né, que explicam como é que eram feitos esses desenhos, tanto no campo como no gabinete. Onde situar a mesa sempre junto de uma janela, cuja luz provinha da esquerda, porque as sombras sempre deveriam tombar para a direita, ou seja, uma série de convenções que balizavam esses desenhos, que não são feitos mais ao bel prazer de cada cartógrafo, né? Os códigos de representação, como é que se desenha uma montanha, como é que se desenha uma área de vegetação mais densa, um bosque, uma mata, em oposição a uma área de vegetação mais rarefeita, como é que se desenha uma horta, um jardim, uma área de terras lavradas. Do ponto de vista das edificações, as obras já construídas devem ser representadas em vermelho, se de alvenaria, de preto, se de taipa, e em amarelo se tratar de projetos novos. Então, as cores passam a estar convencionadas, os signos, os códigos de representação estabilizados, né, num rol possível, né? É uma natureza que vai se tornando cada vez mais codificada, matematizada, né, uniformizada. As cores para o rio, a aguada dos rios, os pigmentos, cabia ao engenheiro militar não só
proceder ao levantamento, mas depois passar a limpo os desenhos, mas também fazer os pigmentos. Então, os pigmentos importados, na ausência dos pigmentos importados, dados que esses indivíduos trabalhavam nos contextos ultramarinos, em lugares muitas vezes de difícil acesso a eles, como é que você poderia substituí-los, né, de forma caseira? Então, como é que fazia o verde, o líquido, a aguada do bistre, ou seja, uma série de técnicas de feitura de pigmentos que também é muito interessante para nós, sobretudo quando hoje partimos para a restauração desses mapas, né? Tem todo um receituário de como chegar àquela cor e através de que pigmentos e com que bases, etc. E esse desenho, portanto, vai se tornando cada vez mais simplificado, né? Os tipos de linhas, o tipo de sombra, para onde tomba, em oposição a um desenho mais naturalista desses engenheiros de um primeiro momento. Esses desenhos do século XVIII vão se convertendo, pelo menos vão aspirando a máxima exatidão e justeza, a máxima abstração, né? uma certa eliminação de particularismos, né? Uma codificação progressiva. Então, essas cores não são aleatórias, essas árvores não estão representadas de forma aleatória. São formas de codificação que estão sendo definidas aí. O ornamento, nesse momento do século XVIII, vai estar relegado à esfera dos cartuchos, das molduras dos títulos de legendas, ou completamente eliminado dos desenhos, né? Se privilegia a sobriedade e a codificação, e as convenções, né? Nessa linha, quer dizer, a eliminação de todo tipo de ação deliberada do cartógrafo, né, de particularismos dele, né? É um desenho convencionado que se iguala a todos os demais. O Fortes também ele elucida como deveriam ser feitos os prospectos, que é um gênero de representação muito comum na pintura, o vedutismo, mas que na engenharia militar assume um outro caráter, né? Usam-se as mesmas práticas, ele difunde, inclusive, o método da quadrícula, do Dürer, para fazer esse tipo de levantamento em perfil, né, em vista das cidades, ou a câmara escura, mas o fato é que a finalidade é outra, é estratégica, no sentido de mostrar em volumetria, em elevação, aquilo que se via em planta, né? E mostrar alturas, mostrar distâncias, mostrar sistemas de logísticas, de sistemas de defesa, ou seja, é isso que está em jogo neste vedutismo dos engenheiros militares. Mas essa prática é muito corrente, e são feitos, às vezes, prospectos de extensões enormes, por exemplo, esse que eu acabei de mostrar, do Miguel Ângelo Blasco, um italiano, a serviço do Bobadella, feito às vésperas do Rio de Janeiro se tornar a capital do Brasil. É enorme, tem 2 metros de extensão, e, na verdade, não era tão um desenho estratégico, mas era um desenho para fins de comemoração e de mostrar a pujança do Rio de Janeiro às vésperas no momento em que a mineração está no seu auge, né? Então, esses desenhos têm um caráter pragmático, estratégico, mas também dentro da esfera das questões de Estado, das políticas de Estado, funções diplomáticas, funções celebrativas, também estão aí nessa ordem de questões. A geração do Azevedo Fortes, formada nessas aulas militares, Portugal afora, de fato, sai perfeitamente habilitada a fazer esse tipo de desenho. A gente vê uma série deles segundo os mesmos padrões. Aqui eu estou mostrando o José Custódio Saifaria, que tem uma série interessante, porque vai desde os borrões até as aguadas, né? Porque raramente a gente tem os desenhos de campo, os esboços de campo, a gente já tem só o final da linha, o desenho de gabinete, e no caso do José, a gente tem a sequência toda, né, dos esboços de campo ao gabinete. E a gente vai vendo o processo, né, desde o levantamento, acompanhado do registro por escrito, e depois a tradução cada vez mais esquemática dentro desse sistema de convenções, em reduções sucessivas desse mapa, né, em gabinete. Depois as aguadas e a divulgação disso, né, em mais de uma prancha. O próprio Custódio também envolvido com prospectos, né? Ou seja, esses engenheiros da geração Azevedo Fortes perfeitamente habilitados nisso. No último
quartel do século XVIII, esse engenheiro ainda recebe algumas novas atribuições, quer dizer, para além do desenho geográfico, para além do sistema de defesa, para além da cartografia topográfica, ele se torna um engenheiro cada vez mais de perfil enciclopédico. Então, envolvido não só com o mapeamento de extensões de terra vastas, a delimitação de fronteiras, mas o inventário destas áreas interiorizadas. Aqueles engenheiros do século XVI que eu mostrei, o Turriano, eles faziam um inventário da costa, das potencialidades econômicas, aqueles relatórios eram minuciosos nesse sentido, mas de costa. Aqui nós estamos falando de interiorização dessa cartografia, do inventário das potencialidades econômicas desses lugares. Portanto, é isso que está em jogo nas expedições científico-demarcatórias do último quartel do 18, mas não só. Nessas ações desses engenheiros para além das próprias expedições. Então, os relatórios que acompanham muitas vezes esses mapas são minuciosos, né? Inventários de minerais, como não sei se a Valéria vai tocar nesse assunto, mas o Carlos Julião, esse que eu falei que viaja e sai do... Ele está incumbido de fazer o inventário dos minerais, ele talvez esteja incumbido de fazer o inventário das madeiras, ou seja, é isso que está em jogo no final do século XIX, inventário de populações, inventário de costumes, inventários etnográficos, dados estatísticos sobre cada uma dessas províncias, dessas capitanias, do ponto de vista interiorizadas, né? Ou seja, ao engenheiro são dadas novas tarefas, né, de minúcios de detalhes. E, progressivamente, a difusão de práticas de geodésia, né, de forma a garantir a eliminação de distorções frutos dos levantamentos de longitude. Né, não se tinha um relógio preciso, se fazia o levantamento com base em práticas do Galileu, de observação de eclipses de luas de Júpiter. E eles fazem, com isso, mapas cada vez mais precisos, de forma que, por triangulação, vão se fechando as áreas, evitando essas distorções que prevaleciam nos mapas anteriores. Os mapas dessa geração do último quartel do 18 vão nessa direção. Então, os cartógrafos acompanhados de astrônomos, acompanhados de matemáticos, né? O João da Costa Ferreira tinha 2 astrônomos no seu séquito aí para fazer essa cartografia, que, se vocês fizerem um levantamento das longitudes, elas são de extrema precisão para os dias de hoje. E uma sobreposição de informações que vão se somando e representadas segundo esses códigos e essas convenções. Redes urbanas, redes fluviais, redes de caminhos tracejados, uma série de informações de interesses para esse Estado, né? Essa estandardização caminha. Em 1802, a França veicula um novo manual nessa direção, uniformiza os mapas em escalas gráficas decimais, enxuga o léxico, ou seja, a tendência cada vez mais à uniformização, à redução das expressões de relevo a tipos básicos, de forma que se codifique, né, uma linguagem cada vez mais convencionada. Isso chega ao Brasil rapidamente. 6 anos depois, essas coisas estão circulando no Brasil. Pois bem, apesar dessa aparente, vamos dizer, cientificidade que envolve, né, essa cartografia, né, esses profissionais a serviço do Estado, e cada vez mais, vamos dizer, preparados, né, para um tipo de desenho que se pretende matematizado, codificado, convencionado, né, cada vez com menos lugar às arbitrariedades do engenheiro cartógrafo, é preciso tomar cuidado. Então, utilizá-los como fontes é pensá-los sempre como artefatos sociais, produzidos, né, socialmente, e, portanto, eles não têm nada de neutros, e eles não são duplos dessas realidades que eles representam, né? São desenhos que veiculam desígnios, e, portanto, esses desígnios acabam presidindo recortes dessa realidade, né? Então, o tempo todo, quando nos deparamos com esses desenhos, é preciso nos perguntar por quê, para quem, com que fins,
eles foram feitos. E, se possível, ler os ofícios anexos a eles. Em geral, nos arquivos hoje contemporâneos, houve um apartamento, né, do mapa, na seção de cartografia, em oposição ao manuscrito que o acompanhava na seção de manuscrito. E, na verdade, a gente não entende uma coisa sem ler a outra, né? Esses mapas mediaram uma série de conversas, alinhavaram conversas em escala planetária, nesses impérios em movimento, né? E sempre iam acompanhados de ofícios que diziam a razão de ser deles, por que eles estavam sendo feitos, para quem eles estavam sendo feitos, e muitas vezes, quando a gente destaca o mapa do ofício, se perde, muitas vezes, o contexto de produção e circulação e consumo deles. As próprias escalas gráficas já implicam nesse recorte, nesse olhar recortado e nos desígnios que estão ali em jogo. Então, uma carta topográfica, ela permite ver determinadas coisas, a corográfica outras, a geográfica outra, né? Se trata de um projeto, é uma coisa, se trata de um simples mapa topográfico, é outra coisa, um relatório é outra coisa. Então, é preciso se perguntar a que se propõe esse mapa a responder, né? Fazer mais ou menos o que o Panofsky nos ensinou para as documentações visuais em geral, né? Uma análise iconográfica de superfície dos temas primários desses desenhos, né? Aquilo que aflora na superfície. Então, uma espécie de análise morfológica, a começar pelo título, a legenda, o que encaminha, as autorias, a data, os comitentes envolvidos, partindo depois para os estratos, vamos dizer, da própria representação, a escala gráfica, os códigos, e o que está em jogo ali representado, nesse caso do mapa anterior, no caso, a legenda, né? E o que a gente vê aí representado é a rede viária, os caminhos em pontinhos, a rede urbana envolvendo não só vilas e cidades, mas pousos, passagens, fortalezas, arraiais, sítios, a rede fluvial, desde rios a ribeirões e córregos, a orografia, a vegetação, serras, matos, capões. Quer dizer, começar a desconstruir esses níveis primários do mapa. Mas não basta ficar nessa dimensão. Quer dizer, esses mapas veiculam discursos e, portanto, é preciso adentrar nos níveis, vamos dizer, nos substratos mais recônditos, né, nas entrelinhas dessa superfície. Isso seria o propósito de uma análise iconológica, né? E a gente percebe que esse instrumental técnico, científico, né, que se matematiza, que se sofistica, se presta eximiamente à manipulação. Né? Tanto se faz, claro, que levantamentos de áreas de interesse com precisão, mas também se manipula essa precisão de acordo com os interesses. Esse mapa das cortes, que balizou as negociações do Tratado de Madrid, é paradigmático. Né? As distorções intencionais feitas pelos portugueses de dados de longitude acabaram diminuindo o Brasil que estava sendo negociado e viabilizou uma negociação temporária ali com Castelo. Então, toda essa precisão, essa ciência é passível de manipulação. E outra coisa, mapas que se propõem exatos, justos, né, observados, feitos com observações e trabalhos trigonométricos, muitas vezes é preciso desconfiar. Essa série, por exemplo, relacionada à capitania do Ceará, dá a medida das coisas. É uma série feita por engenheiros, para a capitania, no momento em que a capitania quer definir as suas fronteiras em relação às capitanias de Piauí e de Pernambuco. E é interessante, se vocês prestarem atenção nas áreas que envolvem o território da capitania, né, uma cordilheira de montanhas que vai sendo hiperbolicamente exacerbada como figura de linguagem, né? Em todas elas. Eu não sei, eu não conheço, mas eu duvido que haja uma cordilheira tão contínua segmentando Pernambuco, Piauí do Ceará. Mas ela é intencionalmente exacerbada no sentido de configurar uma espécie de fronteira natural que legitimaria uma verdadeira fronteira política entre esses estados. Então, são dados, né, aqui visto do outro ângulo, né, o mar está para cá, e olha a cordilheira fazendo a divisa com os estados adjacentes. Né? A mesma coisa aqui, o mar está ali e a cordilheira ali. Quer dizer, a gente não sabe na prática como é que é, mas certamente não é tão contínuo assim. Né? Então, essa manipulação intencional, observar essas ênfases premeditadas, essas omissões intencionais, essas centralidades, muitas vezes exacerbadas, que se coloca na centralidade do recorte, né? As hipérboles visuais, as metáforas visuais, ler atentamente os topônimos,
Os topônimos indígenas, às vezes, é o resquício do que sobra sobre o caráter do lugar, sobre pré-existências outras, que muitas vezes são intencionalmente apagadas, porque os mapas são mapas feitos para um interesse de um outro, né, que vem de fora, para interesses metropolitanos, né? Então, é interessante observar esses vazios intencionais, onde aparece a menção aos indígenas, onde não aparece, e o que subsiste, né, de estratos para além dessa representação política, né, metropolitana. Os mapas para essa coroa são mapas que interessam exacerbar, né, redes de caminhos, redes de fortalezas, redes fluviais, aquilo de interesse dessas coroas, a rede de fortalezas, né, apagando aquilo que não interessa. Um estudo recente da Júnia Furtado, publicado na revista dos Anais do Museu Paulista, chamado Um Cartógrafo Rebelde, mostra exatamente como a gente deve trabalhar com relação à retórica dos mapas. Ela pega uma série de um cartógrafo mineiro, o José da Rocha, Joaquim da Rocha, que são mapas preciosos feitos para a coroa portuguesa. É uma série relacionada a cada uma das comarcas. E ela mostra que esse cartógrafo, embora fosse um engenheiro da coroa, era também um membro do movimento de Inconfidência Mineira. E da mesma forma que ele registra minúcias para a coroa, de cada uma das partes do território, os seus elementos, ele está mapeando todos os acessos à capitania, todos os pousos, todos os registros fiscais, ou seja, numa eventual tomada pelo movimento revolucionário, os revolucionários também tinham em mãos toda uma possibilidade de acesso a essa capitania que eles queriam, de uma certa forma, tomar. Então, é interessante ver, né, esses cartógrafos também, muitas vezes, funcionando como agentes duplos, né? No caso do Joaquim da Rocha, é interessante nesse sentido. E o indígena relegado a uma figura decorativa, né? Essas preexistências cada vez mais sendo lidas ou eliminadas a bel prazer dos desígnios políticos em jogo. Então, é preciso sempre se perguntar, aqui vem o mapa, né? Aqui, no caso, um levantamento de São Paulo, contemporâneo de um outro, que é um projeto de fortificação da área central da colina histórica de São Paulo e da área do Jardim da Luz, ali do Horto Botânico. Quer dizer, é um projeto. Estou terminando. Então, é se perguntar que vem o mapa, né, para não cair numa pegadinha como essa que levou a historiografia sobre Salvador a um dos grandes erros sobre a história da cidade, porque o Teodoro Sampaio parte desse mapa de 1605, que, na verdade, eu mostrei no início da minha fala, era o projeto de uma cidadela não realizado, feito por um engenheiro lá de Portugal, que nem veio ao Brasil, com base no levantamento topográfico da cidade, um projeto de uma cidadela que não foi realizado. E a historiografia pega esse projeto como sendo a cidade original, que depois cresce para além das muralhas. Ou seja, tomar cuidado e se perguntar sempre o propósito do mapa. Então, para encerrar, eu gostaria de ler essas frases que dão a medida das dificuldades e do fascínio que esses mapas exercem, né? É preciso ler as linhas e entrelinhas dos mapas. Os mapas dos engenheiros militares os seduzem pela beleza das cores e das aquarelas, mas eram artefatos pragmáticos submetidos à razão do Estado. Prospectivos e propositivos descrevem, relatam e projetam. Seriados espacializam as lógicas, redes de relações sociais, fluxos, políticas, de um lento processo de territorialização dos impérios europeus em constante movimento. Fascinam o olhar, revelam e, ao mesmo tempo, ocultam na medida dos interesses em jogo. Suas escalas gráficas e seu grau de objetividade variam em função do papel que cumprem. Não se limitam a instrumentos de raciocínio e descrição. Projetam e espacializam desígnios políticos. Tomados como fonte para a história, convém desconfiar da sua aparente neutralidade. Com juízo e engenho, fazendo jus à alcunha, os engenheiros foram treinados para manipular eximiamente esta ferramenta de trabalho, que o Francisco de Holanda já dizia, esse instrumento proveitoso, né, de trabalho. Nos mapas, entre campo e gabinete, a natureza foi codificada, recortada e limitada, adquirindo contornos ao sabor dos interesses. A costa e os sertões, apartados do mar, foram palmilhados, desbravados, mensurados, renomeados, guardando nos topônimos rastros dos nativos e de outros usos e significações dados à natureza.
Expressando o caráter dos lugares, os topônimos indígenas revelam vivências e pré-existências, por vezes intencionalmente apagadas. Os mapas dos engenheiros representam realidades, sem, no entanto, serem uma tradução literal das mesmas, obrigando-nos a recuperar o ponto de partida e imaginar onde se aspirava a chegar. Decodificá-los implica em traduzir convenções e códigos gráficos e, ultrapassando este primeiro nível de aproximação, mergulhar nas entrelinhas das narrativas e discursos ali amalgamados, nem sempre óbvios e ricos em figuras de linguagem retórica. Para além de sua beleza aparente, fascinam tanto pelo que revelam quanto que pelo oculto, como pelo que ocultam. Muito obrigada.